Olá, boa noite, 12 de abril de 2022. E hoje não é um dia comum, hoje é um dia especial. Depois que terminamos de promover o 19º dia da quarentena pela paz, nós vamos dar continuidade num tema que teve início no domingo, mas que em razão da questão de transmissão pela internet, pelo sinal instável, nós, por sugestão do professor Paulo Pimon Berni, a quem eu agradeço, super agradeço a contribuição, a compreensão e a disposição de contribuir conosco, de contribuir com cada um de nós, aqui para a reflexão de um tema importantíssimo para todos nós, que é o tema do relacionamento amoroso. É um tema palpitante. Quem é que nunca quis, de alguma forma, descobrir qual é o caminho para conhecer a natureza dual das mulheres? Já que as mulheres são tidas como as enigmáticas, aquelas que dificultam, aquelas que são um enigma. Então, hoje, o professor Paulo Pimon Berni, do Instituto Interroxo, psicólogo, um dos pioneiros a levar a constelação para o Tribunal de Justiça no estado de Santa Catarina. Ela é formada em psicologia pela Universidade Federal do estado de Santa Catarina. E hoje a gente tem a alegria de recebê-lo. Então, assim, professor Paulo, que você estiver aí, eu vou aceitar o seu pedido de participar. Eu estou cuidando, né, que ele tenha, que eu estou cuidando para que eu não perca. Agora sim, agora sim. Uma época. Querido professor, seja muito bem-vindo. Olá, hoje vai dar certo. Hoje vai dar certo, nós estamos numa expectativa e eu já fui falando com as pessoas, né, em momentos anteriores que aquela nossa conversa que ficou no ar, hoje vai ter a oportunidade, porque o assunto é fascinante. Até porque envolve, né, emoção, sentimento, desejo, relacionamento. E como é que é tudo isso, hein, Paulo? Como é que é isso por meio dessas narrativas breves, toda essa recolha na pesquisa da Clarissa Pinkola Esté, fornece um material primoroso e que você, a Sônia Farias, a quem mando um super beijo também para toda a equipe do Interroxo, né? Todos vocês que têm um lugar assim especial no nosso coração. Eu já tive a oportunidade, Paulo, de fazer o meu depoimento sobre como foi o nosso convívio quando vocês ofereceram aqui no Instituto OCA, da Giane, a formação em contoterapia. Boa noite, É, professor, seja bem-vindo. foi uma delícia quando a gente foi aí dar o curso de contoterapia lá em Cuiabá, né? Você está falando de Brasília, né? Não, eu Elizabeth? estou em Cuiabá. Ah, tu tá em Cuiabá. Estou Tá, em legal. Cuiabá. Sim. Então, em Cuiabá foi uma delícia. Cuiabá é uma cidade que nos acolheu tão bem, né? E foi muito bom mesmo. Foi uma experiência que vai ficar Calorosa marcada em para mim. todo sentido. Calorosa nos 40 graus, né? E calorosa no sentido de acolhedora. Mas foi uma delícia mesmo naquela casa lá do Instituto Oca também, né? Fantástica. E hoje o tema não Fantástica. podia ser tão pertinente, mais pertinente, né? Afinal de contas, como o Hellinger disse, é a própria vida que vem de uma relação amorosa. E hoje nós vamos contemplar isso. O que que as mulheres querem da relação amorosa? O que que os homens e as mulheres querem de uma relação amorosa, né? O que que está se procurando? E o que que a gente Sim. precisa, de certa forma, a gente vai trabalhar um pouco através dessa história, o que que a gente precisa desenvolver internamente para poder manter um relacionamento amoroso, né? Sempre forte, sempre aceso, sempre interessante, interessável, né? Como assim? É, Como
atingir esse nível? Como é que se chega nesse nível? Muito interessante. Eu tava agora dando uma mentoria para um grupo de mulheres e foi muito interessante. Eu vi até que tem umas que entraram aqui, Ah, que mas coisa boa. Sejam bem-vindas. o meu trabalho é principalmente com homens, né? Mas as mulheres também me chamam e atendendo ao pedido delas, eu criei uma mentoria para as mulheres também a Muito respeito bom. para poder abrir um pouco o que se passa no universo interno da alma dos homens. E eu não sou nenhum conselheiro amoroso no sentido de ensinar as mulheres a seduzir os homens. Eu não poderia fazer isso, né? Nem gostaria. Mas, mas de dar insights mais profundos, né, a respeito da nossa natureza selvagem, digamos assim. Quando eu falo natureza Uhum, selvagem, eu estou falando da nossa natureza mais rústica e menos lapidada, uhum, digamos assim, uhum, lapidada uhum. pela cultura, É, pelas restrições morais e tudo isso. isso, né? Uhum. Então, o Manauê é uma história curta e que já nos dá profundos insights a respeito do que a gente quer de uma relação amorosa e aquilo que é preciso. E antes de mais nada, é importante a gente dizer que para o pressuposto básico para uma relação amorosa, duradoura e saudável, o pressuposto básico é que eu deseje conhecer o outro. Um Porque desejo não, firme de alma, né? um desejo firme de alma. Isso significa, isso é o que é ser um príncipe, né? Ser um príncipe é ser um principiante. Ser um principiante é se colocar no lugar de aprendiz do outro. É por isso que as histórias são tão maravilhosas, os contos falam sobre esse príncipe. O príncipe não é o herói que vem resgatar simplesmente a donzela. O príncipe é aquele que tem um coração ensinável, é aquele que tem um coração predisposto a conhecer algo de si mesmo e do outro. Porque, Que como eu estava interessante. dizendo para as mulheres hoje, quando a gente se apaixona por alguém, a gente nunca se apaixona pela outra pessoa. A gente sempre se apaixona por uma projeção, uma fantasia que a gente Uma imagem que eu faço do que aquela pessoa seja, é uma né? imagem que é Que interna, eu na verdade. criei, que eu criei e projetei fora. É isso, Exato, Paulo? exato. Então, para um relacionamento amoroso, é preciso estar disposto a ir muito além da paixão. Porque quando a gente passa pelo desafio do esfriamento daquela paixão inicial, é que a gente começa realmente a conhecer o outro. Uhum. E Quando aí vem para a fase do desencanto, né? porque Afinal, não era bem exato. aquilo. Porque o desencanto o desencanto é o início da relação amorosa, na verdade. Aquilo que o Hum, Bert Hellinger chamava de amor à segunda vista, né? hum, Quando eu estou me desencantando, significa o quê? Significa que eu estou abrindo mão das minhas fantasias, daquilo que eu projetava sobre a outra pessoa, né? E aqui a as gente minhas tem nessa expectativas infantis sobre o outro. É, e aqui a gente vai ter então esse homem selvagem chamado Manauê, esse homem aprendiz. Esse homem diz a história que Manauê era um jovem aprendiz, amante, que cortejava duas irmãs gêmeas. Duas irmãs gêmeas. E só que o pai delas não permitiu que elas casassem com ele até que ele adivinhasse qual era o nome delas. E ele tentava, tentativa após tentativa. Ele vinha até a casa delas, o pai delas oferecia ali uma resistência, um desafio, e ele tentava adivinhar o nome delas e não adivinhava, e passava-se vezes após vezes
Até que um dia Manauê decidiu levar junto com ele o seu cachorrinho. E para os homens que estão aqui, tem homens aqui do Homem Inteiro, lembra quando o jovem caçador, Interessante. na história do João de Ferro, ele também leva o cachorro dele para a floresta, né? Aqui Manauê também, ele leva o cachorro. E mais uma vez ele falha em adivinhar o nome das irmãs. E ele volta para casa. Só que o cachorro dele, como ele gostava muito do seu dono, do Manauê, ele, no meio do caminho, ele volta para a casa delas. Que era uma casa assim, simples, né? Uma casa com certas frestas e tal. E ele coloca o ouvido dele lá e as irmãs estão conversando. E elas estão falando como Manauê era um homem bonito e como ele era jovem e forte e tudo aquilo. E nessa conversa, o cachorro foi percebendo algumas coisas, né, Elizabeth? Tu lembra o que ele foi percebendo? Sim, ele percebeu que uma delas era fisicamente atraente, encantadora, e a outra nem tanto. Tinha outros encantos. É, enquanto uma era mais afetuosa, a outra era mais inteligente, enquanto uma era mais tinha certos encantos, a outra tinha outros e elas se completavam. E nessas conversas, o cachorro ouviu uma chamando a outra pelo nome. E aí ele, atento, descobriu o nome delas e começou a correr em direção à casa do Manauê para contar para ele o que ele tinha descoberto, não é? Só que no caminho, voltando correndo, ele de repente ele sentiu um cheiro diferente, um cheiro de comida. E um leão tinha passado por ali, tinha deixado uma carcaça. E ele tinha visto aquele osso ainda com carne, suculento. E ele não resistiu. Ele engatou naquela carcaça, naquele osso suculento, começou a roer aquele osso, osso, osso. Quando ele estava empanturrado já de tanto roer aquele osso, o cachorro se deu conta. Ele havia esquecido o nome delas. Não podia voltar para a casa do Manauê, do dono dele, sem os nomes. Então ele retorna para o caminho. Ele retorna e lá estão elas de novo, né? Passando creme uma na outra e tal, e conversando e falando do Manauê. E novamente ele ouve elas chamando uma pelo nome. Na hora ele, atento, dá meia volta e começa a correr na direção da casa do Manauê, com a firme convicção de que ele vai chegar lá. Só que no caminho ele sente um cheirinho. Alguém tinha acabado de fazer uma torta e tinha deixado na janela para esfriar. E ele sente o cheirinho de torta de noz moscada, que era a preferida dele. Ele, Irresistível. irresistível. Então ele sai do caminho dele de volta, corre, vai lá e come aquela torta toda e se panturra daquela torta. E quando ele se dá conta, ele está de barriga cheia, mas a cabeça vazia, né? Ele não lembrava mais do nome delas. E ele volta para casa delas correndo para descobrir o nome delas de novo. E Ele é lá estão elas. determinado. Ele é Determinado. determinado. Ele se distrai fácil, mas ele é determinado. E aí ele vai correndo lá e ouve, só que agora ele fica preocupado porque parece que elas estão se arrumando para uma festa. Meu Deus, será que alguém já descobriu o nome dela? Será que o Manauê vai perder a oportunidade de se casar com essa? Ele fica assim, e aí determinado novamente, ele sai correndo em direção à casa do Manauê. E quando ele está correndo, 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 ele passa pelo meio da floresta e... Lembra o que aconteceu, não? Determinado, mas desfocado, o Eduardo falou. Demais. Sai do meio da floresta uma figura,
uma figura de capa preta, Sinistra, uma figura sinistra, sinistra. Pega o cachorro, ameaçadora. pega o cachorro pelo pescoço, sacode ele até quase a cabeça dele sair do pescoço e diz: me diga o nome delas, eu quero saber o nome delas. E tenta arrancar por tudo o nome delas, e ele rosna, ele se debate, e luta com aquele ser sinistro até que ele consegue abocanhar a mão daquele ser. Ele morde forte a mão daquele ser que fica desesperado e diz: me larga, me larga, me larga. Ele começa a lutar e a abocanhar aquele ser sinistro que antes gritava pelo nome, agora grita para ele soltá-lo, soltá-lo, implora tanto que o cachorro solta ele e diz: não me volte nunca mais aqui. E o cachorrinho então se solta aquele ser sinistro e volta para a casa do Manauê, mancando, Todo todo, estropiado. todo estropiado. Ele mal chega se arrastando na casa do Manauê. E quando ele chega lá, todo sujo de sangue, as suas mandíbulas já doendo, né? E ele quase perdeu o pescoço. O Manauê cuida do cachorro, lava o cachorro, cuida das suas feridas. E ali, ao cuidar dele, cuidando do ferimento do cachorrinho, o cachorrinho conta para ele o nome das gêmeas. Manauê, então, corre de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros. Os Ele está com cachorros o tempo está correndo, né? Ele tem que ir. correndo, é. Ele precisa ir. Talvez elas estejam já indo para um outro casamento. Ele não sabe. O cachorrinho contou para eles. E quando Manauê chegou até o pai das filhas, o pai daquelas mulheres, elas receberam Manauê já vestidas, prontas para ir viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. E foi assim que Manauê conquistou as duas donzelas mais belas da região. E todos os quatro, o Manauê, o cachorro e as duas irmãs, viveram juntos em paz por um longo tempo. Que fantástica essa narrativa breve, né? Ela é uma narrativa recolhida pela Clarissa, mas é tão rica em simbologia. E ao ouvir essa contação, né, que é envolvente, logo alguns aspectos chamam a atenção. Escreve para a Por gente aqui nos comentários o que chama a isso, atenção de vocês nessa história. Qual é a pergunta que isso, vocês fariam para a história aqui? E aí a gente isso, pode ir tirando os aprendizados, tá? Coloquem aqui que a gente está acompanhando vocês. exatamente. Qual é a primeira coisa que chama a atenção de você, Elizabeth, nessa vez? Isto. Chama a atenção é que é o pai e não a mãe que irá impor um limite. Tem Limite. uma condição. Atenção, existe uma condição. Como é que vai chegando assim na minha casa, cortejando minhas filhas? Não, tem regras. Isso me chama a atenção. Ele estabelece uma ordem. Uma Estabelece ordem. ele estabelece um exame. É É. preciso ser aprovado nesse exame. Eu te imponho uma questão. E E é o você, exame, e é o exame justamente que esse aspecto é representado pelo pai, que tanto em nós homens como em vocês mulheres precisa estar bem acordado e atento. Porque o pai, apresentando essa condição, ele está verificando a qualidade desse pretendente. Se ele tem um coração de aprendiz,
ele tem a busca, o desejo por conhecer realmente, ou se ele quer apenas. E Um nós estamos aqui, passatempo. o passatempo. E nós não vamos fazer julgamento. Divertir-se e de passar. Não, não, É, não. Não é sem julgamento. julgamento. Se você está no momento de divertir-se, vai e se divirta, tá? Não tem julgamento moral. Mas se você É, procura por um relacionamento amoroso, é necessário verificar se esse pretendente ou se essa pretendente tem realmente um coração de aprendiz. Se ele tem uma busca, se essa pessoa que está diante de você tem uma busca por realmente te conhecer, ou apenas está projetando em você uma necessidade atendida. Hã? Alguém colocou ali, ó, Elizabeth, qual é o nome das tá. duas? Esse mistério a gente vai contar só no No final da final, live. tá, pessoal? No final, tá? Tem que assistir até o final, tá? Olha só, outra Ó, coisa, a condição. ficou bem clara essa questão, gente, da qual é o que representa a figura do pai aqui? Ficou claro? Teve mais alguém que perguntou aqui, Elizabeth, como assim ele fica com Hum. as duas? Sim. Esse é outro Será aspecto que importante. trata, será que se trata de uma cultura polígama, onde um homem pode desposar duas mulheres? O que você acha? Coloque aí. Então, a Clarissa recolheu essa narrativa de uma cultura, de um país em que é permitido desposar mais de uma mulher? Sim ou não? Vamos lá, quem que está esperto? Diga sim ou diga não. Vamos ver quem vai participar. Sim ou não? Essa narrativa é não. Já viu um não aí? Tem muito sim? Olha só que Não. legal. Os comentários pararam aqui para mim, não sei por quê. É? Não, já vi não. Já vi Tá, não. tu vai lendo os comentários aí para mim porque eles Sim, travaram aqui para mim. tá. Não Eu, sei eu por vou quê. preciso de uma lupa. É uma mulher. Ah, o lado é uma única mulher. O lado A e o lado B da mesma mulher. A Sandra diz que não. Fantástico. A Soraya Yunes acredita que não. A Uhum. Sandra não. Natália, Keliane, não. Muito bem. Nossa, todo mundo aqui entendeu. Não, não faz parte de uma cultura. Trata-se daquilo que já colocaram aí, né? O lado dual da natureza de uma única mulher. É, O é, lado é, é, instintivo, o lado né? instintivo. Né? E o lado sensível, o Uhum. emocional, as emoções. É. Eu O acho muito lado legal o nessa, lado nessa. instintivo é o lado da intuição. Uhum. Eu lembro daquela história do príncipe Gavaim, lembra? Que o príncipe do Acho que Gavaim não. era um fiel escudeiro do rei Arthur, eu acho, se eu não me engano. E aí ele paga uma dívida que era para o rei Arthur, eu acho, e ele é forçado a casar com uma bruxa muito fedorenta, uma bruxa muito enrugada e que não se depilava e que vivia um cheiro fedorento para tudo quanto é lado, assim. E aí chega na noite de núpcias e ele vai para o quarto com ela, né? E todo mundo assim parecia um funeral, né? Ele indo em direção à noite de núpcias dele com aquela bruxa. E aí quando ele chega lá, ela diz: "Eu vou no banheiro". Quando ela volta, ela tá uma Gisele Bündchen. A Ela tá uma princesa. princesa dela. Daí ela diz para ele assim: "Agora eu vou te dar uma escolha. Você pode ter a noite comigo essa aqui e de dia a outra, ou você pode ter essa aqui durante o dia
e à noite a outra. O que você prefere? O que que vocês acham que ele preferiu? Vamos lá. Preferiu aquela desarrumada, A desleixada, com bruxa, mau hálito, sem depilação durante o dia? Ou preferiu a princesa durante o dia e a outra bruxa à noite? Vamos lá. o príncipe Gavain, né? Príncipe. Sempre que É, você vê na história um príncipe, numa história um príncipe, isso não significa que ele é um homem perfeito. Significa o príncipe, ele é o arquétipo do aprendiz. É o mesmo arquétipo do discípulo. É aquele que está sempre disposto a aprender algo. Esse é o princípio do príncipe. O que que o pessoal está respondendo aí, a Isabel? Merlina, olha, disse assim, ela se lembrou da história, lembrou que o rei estava doente e essa bruxa era a única que poderia salvá-lo. E a condição dela foi casar-se com esse amigo do rei. Isso. Tá. Exatamente. Então, E o então, príncipe Gavain diz: eu não ousaria fazer essa escolha. Ele diz algo assim: eu não ousaria fazer essa escolha. inteligentíssimo. Eu deixo essa escolha com você. Eu deixo isso para você. E foi. Aí ela diz: uau, você realmente é um príncipe. Você descobriu o que as mulheres querem. As mulheres querem poder ter a liberdade de escolher. E por isso eu vou te dar uma bênção. Eu vou ser essa aqui tanto de dia como de noite. Mas saiba você que a qualquer hora aquela bruxa pode aparecer. E a bruxa, na verdade, a gente sabe que nas histórias foram muito distorcidas as histórias conforme o tempo, mas as bruxas nas histórias mais antigas, elas representam o aspecto instintivo da natureza selvagem. Sim? Então, Uhum. é essa espinha dorsal da mulher selvagem são as bruxas, né? Porque pensa, a bruxa ela não tem nenhum compromisso com com os parâmetros e os rótulos culturais, né? De beleza e de ditames, a ditadura da beleza ou qualquer coisa assim. Ela é simplesmente aquilo que ela é. E é claro que uma mulher, Elizabeth, uma mulher precisa aprender a transitar entre os dois mundos, né? O mundo da natureza selvagem e o mundo das regras e da estética e de tudo isso, né? É Uma um mulher desafio. é um desafio. Então, essa é a natureza. É por isso que o Manauê, ele corteja as duas. Porque as duas, na verdade, representam os dois aspectos de uma só mulher. Exato, Hum. exatamente. E outro aspecto que chama a atenção é o cachorro, né? Alguém perguntou lá no começo, por que é o cachorro que descobre o nome e não o Manauê? Essa é uma pergunta importantíssima para a gente aprender aqui. Que aspecto é esse nosso, né? Porque o, o, o cachorro, em outras histórias também, como o João de Ferro, eu lembrei, né? O cachorro é aquele responsável por farejar. Então, ele é o responsável aqui, se a gente vê o Manauê como o homem, o cachorro é o aspecto selvagem e instintivo do homem. Então, ele aqui, ele é o responsável por ah, farejar, ou seja, é o aspecto nosso que está atento às entrelinhas. É o aspecto nosso que é no aperto de mão que ele sabe se pode confiar ou não na outra pessoa. Se é no olhar, se é na firmeza da voz, o tom, sabe? É esse aspecto mais selvagem dos homens que sabe
que para confiar numa pessoa precisa, sabe aquela história do santo bater, sabe? Você precisa apertar a mão do outro cara e sentir a firmeza ali, ó, no É, olho no olho. fantástico. A Débora Cardoso está lembrando que a imagem do cão é o arquétipo da fidelidade, da lealdade. Também. E embora ele fosse todo feliz, ou seja, ele tomou para si um desafio que era do seu dono. Então, como as gêmeas tinham seu lado dual, o cachorro não seria o lado dual do Manauê? Do Manauê. Exatamente, exatamente. O lado selvagem dele, né? O lado. Exatamente, que estava É, ativo, atento, estava em atividade permanente, embora é alegre, distraído, mas olha, isso não é difícil de longe, né? Por exemplo, se você pede para um companheiro seu ir lá na farmácia, aí vem um amigo para conversa, para alguém na porta do botequim, ele está lá com a sacolinha de remédio na mão, né? E aí conversa, vem alguém, não sei o quê, fulano, ó, o jogo, nosso time está perdendo, não, pois é, tal. Ele fica esquecido na conversa da esquina. É esse o lado? pode ser, pode ser, pode ser esse lado que, mesmo sendo persistente, né, e perseverante, porque o cachorro aqui na nossa história tem uma natureza de perseverança, né? Ele não desiste. No homem inteiro, a gente tem a gente fala daquele arquétipo e daquela história do Rocky Balboa, né? O Rocky Balboa, ele dá uma lição para o filho dele, dizendo, cara, se você vai ser algum vencedor nessa vida, você precisa aprender a cair, se levantar e continuar seguindo em frente, porque a vida e o mundo vão te derrubar. Se você acha que as pessoas estão aí para facilitar o teu caminho e o mundo está aí para te ajudar a prosperar, não. Peraí, o mundo está aí para te ajudar a crescer. E o crescimento vem quando você toma porrada, cai, mas Vem com a não dor. desiste. Isso, com a dor. Você cai e levanta e segue em frente. Cai, levanta e segue em frente. É assim que se desenvolve um corpo emocional forte. É nas derrotas, é nos fracassos. E aqui a gente vê essa natureza no cachorro. Ele vai, se distrai, mas ele volta. Ele vai, se distrai, mas volta. Ele vai, é atacado, é quase morto. Mas ele consegue lutar contra aquele ser que ameaça a vida dele e volta até o Manauê, né? A Interessante. persistência. É interessante. Quando você estava falando, e quando falou de dor, tem aquela música e a gente quer crescer e quando cresce quer voltar para o início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Olha que interessante que é a letra da música que nos remete a esse lado do Manauê que está leal, né, ao desafio que lhe foi imposto pelo pai Uhum. das gêmeas, e ele, o seu lado instintivo, mas que também é um lado principiante, né, que também, às vezes, pode se dispersar, se desviar do caminho, mas ele tem a lealdade àquela meta. E E mesmo eu, depois de ser intimidado, né, ter apanhado para entregar para um desconhecido, para a mão do sinistro, os nomes, né, ou seja, a decifrar algo que lhe custou muitas idas e vindas. Né? Então, o príncipe que faz muitas idas e vindas e nos erros,
e nos erros e nas dispersões e distrações, aquele lado de fiel escudeiro, tá ali de plantão, atento, amigo, esse outro lado da natureza do homem. Seria um pouco por Uhum. aí, Paulo? Exatamente, exatamente. E é tão interessante, uma das coisas que eu percebi agora a respeito dessa história é que o cachorro, ele está a serviço do Manauê. Ele não está a serviço das irmãs, né? Ele está a serviço do Manauê. Então é muito interessante. Eu acho que muitas vezes os homens, principalmente os homens hoje, com a grande, a gente tem essa grande epidemia da falta de pai, né? Então a gente tem os homens que muitas vezes têm a dificuldade de amadurecer. E eu acho que essa é uma das grandes armadilhas que os homens caem nos relacionamentos amorosos, é, sabe, um homem sempre condena o seu relacionamento amoroso quando ele tenta se moldar aquilo que a mulher está querendo dele. Quando ele tenta se transformar à imagem daquilo que a mulher está dizendo que ele deve ser, que ele deve fazer. E aí ele condena a relação amorosa. Porque, e a mulher também, quando tenta se moldar aquilo que o homem quer dela, né? O que a gente precisa, na verdade, é ter. O que essa história mostra para a gente é que a gente precisa ter a tenacidade, a perseverança em relação ao nosso projeto de vida, né? Por exemplo, se eu tinha bem claro para mim aos 23 anos. Eu tinha claro para mim aos 23 anos. Eu sei que é cedo para muitas pessoas, mas para mim foi aos 23 anos, tarde para outras. Mas aos 23 anos eu tinha uma clara imagem de que eu queria ser um pai de família, que eu queria casar, que eu queria construir a vida junto com alguém e, e transformar a minha família numa, numa luz, entendeu? Para outras pessoas enxergarem aquilo que é possível. Eu tinha esse projeto lá atrás. Esse era o meu projeto que a Nicole topou de. A Nicole tinha um projeto similar e a gente disse, vamos construir isso junto, então, né? Mas esse era o meu Muito bom. projeto e eu sou fiel a esse meu projeto. Só que isso não basta ser um projeto individual, é claro que não. É preciso juntar isso com aquele primeiro aspecto que a gente falou lá no começo da live, que é o jovem aprendiz, que é o príncipe, né? Se eu não tenho Uhum. essa disposição de conhecer a outra pessoa pelo que ela realmente é, nos diferentes aspectos, na sua natureza dual, né? Esses dias eu estava conversando com a Nicole e eu disse para ela, olha, tem um Paulo que quer isso, tem um outro Paulo que quer aquele outro, tem um outro Paulo que quer isso aqui. E esses Paulos aqui dentro de mim, às vezes, brigam entre eles, entram em conflito aqui dentro de mim, entendeu? E, às vezes eu tenho até medo de te falar sobre esses diferentes Paulos que existem aqui dentro de mim, porque eu tenho medo que você me julgue por algum deles, entendeu? Mas essa é a disposição, a vulnerabilidade que cria a intimidade. É eu poder expor para o outro as diferentes pessoas que existem dentro de mim, os desejos, às vezes, conflitantes que existem dentro de mim, e estar disposto a conhecer o outro. Esses dias a Nicole me falou algo sobre ela que eu não sabia, que eu não sabia mesmo. E vocês E estão juntos há quanto tempo? Desde o namoro até a vida de casal? eu me apaixonei por ela pela primeira vez quando eu tinha 13 anos. Então Nossa, tem 30, muitas horas. isso fazem 30 anos já. 30 não, Ai, é uma, 30 anos é já. um, Não, mas a é, gente está casado mesmo há 17 anos. A gente teve indas e vindas no namoro e tal. Então eu uhum, conheço que ela fazem muito. parte, né? Que fazem parte. Que Você fazem estava parte. tentando adivinhar os nomes.
Exato. Ela me falou algo a respeito dela que eu não, que realmente eu não sonhava que acontecia lá dentro. E eu fiquei deslumbrado com aquilo, né? Eu poderia ter ficado assustado, com medo e tal, mas eu fiquei deslumbrado com aquilo, né? Porque, meu, é isso que mantém a relação viva. Se eu já estou num lugar no relacionamento amoroso onde eu nem vou falar isso porque eu já sei o que ela vai dizer, sabe? Eu nem vou discutir porque no final dá sempre a mesma coisa. Eu já entrei num lugar de acho que eu conheço a outra pessoa, acho que ela vai dizer, já sei o que ela vai dizer, já sei como ela vai agir e tal. Parece um lugar muito confortável e seguro, mas na verdade é um lugar de morte. É ir para o menos, como diz o Bert Hellinger. Caminhar para o menos. Alguém fez uma referência aqui e perguntou: e essa mão, né? Esse ser vestido de negro, essa mão sinistra que tenta pegar esse lado do Manauí e E esse ser sinistro, né? Parece que parece que tem sempre a gente tem uma ideia, sabe, de que a gente às vezes pensa, a gente romantiza tanto, né? O surgimento do amor romântico, se a gente para pensar na nossa história enquanto seres humanos, é bem recente, né? Mas o surgimento do amor romântico ganhou uma força tão grande no nosso meio que a gente fantasia demais a relação amorosa. E a gente passa muitos anos se despedindo dessa ideia de amor, dessa noção de amor romântico e das nossas fantasias a respeito do amor. Talvez a gente passe o resto da vida se despedindo disso, sabe? Porque nessa ideia de amor romântico, a gente pensa que a gente vai encontrar alguém que o amor com essa pessoa vai ser uma coisa tão leve, tão fácil e tão maravilhosa, que tudo vai ser tão bom, sabe? Encontrei a metade da minha laranja, a tampa da minha panela, minha alma gêmea, sabe? E são essas toda, expressões. só, sabe, a gente tem essas fantasias a respeito do relacionamento amoroso, que na verdade, no final das contas, mesmo com pode ser 10, pode ser 20 anos de casado, pode ser 30 anos de casado. Eu vejo, por exemplo, eu vi meus pais, depois que todos os filhos saíram de casa, eles experimentaram o ninho vazio e tal, e eu comecei a ver meus pais brigando como eu nunca vi eles brigarem antes. Então, cada fase da vida traz desafios novos para a relação amorosa, e a relação amorosa nunca vai ser essa beleza que o amor romântico dita, não. Tem momentos onde surge algo tão forte e poderoso para acabar com essa relação, para acabar com esse, sabe? Quase como se fosse aqui é quase a representação arquetípica do diabo, sabe? Do, do, Sufoca, o que ser faz dentro com de. que o ambiente da vida a dois se torne intolerável, insuportável, né? E tudo que você quer se desvencilhar, né? Cara, e todo casal já passou por isso. Pode ter 10, 15, 20, 30, 50 anos de casado. Todo casal já passou pelo momento assim de olhar um na cara do outro e dizer não dá mais. De dizer chega, sabe? Só que o que acontece é que uma relação amorosa boa e duradoura te faz ter a força psíquica suficiente para ficar junto, mesmo quando todas as células do seu corpo te mandam sair fora.
Paulo, você sabe uma coisa fascinante que eu descobri lendo os livros do Bert Hellinger? É que ele diz assim: a gente só evolui no interior dos relacionamentos. Então, ir lá para o pico do Himalaia, ficar isolado, sozinho, passando uma vida inteira meditando, é uma ilusão achar que isso vai fazer a sua evolução. É só no interior do relacionamento que a gente evolui, que a gente cresce. Não existe nada, Interessante, né? não existe nada mais. É por isso que o amor, o relacionamento amoroso é tão precioso e tão rico, porque não há nada mais que nos confronte tanto com as nossas natureza, com a nossa natureza interna, selvagem, do que o outro. O outro é sempre um espelho para as nossas dores mais profundas, para a gente encarar as nossas maiores inseguranças, medos e, e dores, né? Muitos Então, comentários é, encorajadores, estimulantes e o pessoal acompanhando. é, Pessoal, super obrigada aí pela presença. Realmente aham, a reflexão sobre a vida a dois, nessa perspectiva, né, com base nessa reflexão mais da abordagem fenomenológica, da abordagem desenvolvida com que tem por base, né, a recolha de pontos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, é uma é um suporte que nos fortalece, né, no âmbito dessa de construir uma relação a dois saudável em todos os uhum, aspectos. exato. E para isso é necessário, antes, como a gente falou lá no começo, é necessário essa postura de príncipe, essa postura de aprendiz, esse desejo, esse conhecimento, essa disposição em conhecer o outro e conhecer a si mesmo e se expor, né? E se expor realmente por quem você é, estar disposto a conhecer o outro pelo que ele é. E é por isso, às vezes eu falo uma coisa que é polêmica, né? Eu digo que o casamento que acaba por causa de uma traição é uma relação hipócrita. Eu digo isso porque quando uma traição acontece, né, quando algo acontece, por exemplo, aqui a gente tem um ser sinistro que sai do meio da floresta e pega, né, uma coisa inesperada acontece, surge, é a hora da gente encarar algo que a gente não conhecia a respeito do outro e a respeito de nós mesmos. Sabe, eu não estou dizendo que a gente precisa ficar junto para o resto da vida. Não estou dizendo isso. Não quero ser aqui uma voz moralista que diz que casamento de verdade é aquele que dura a vida inteira e que só termina quando um dos dois morre. Não estou aqui para ser uma voz moralista. Eu estou aqui para dizer o que essas histórias antigas nos mostram é que para ter um relacionamento bom e duradouro é necessário essa predisposição a conhecer a si mesmo e conhecer o outro nos seus aspectos belos e nos seus aspectos sombrios. E quando algo surge tão terrível como uma traição, ou como seja lá o que for, é uma oportunidade para isso. E depois, se eu decido, depois de tratado, de conhecido, de vir à tona e ser tratado aquilo que aconteceu, se eu decidir, agora que eu conheço você dessa forma, eu decido não ficar junto com você, tá tudo certo, que vai cada um para o seu lado, né? Nós não estamos aqui para pregar uma doutrina religiosa e moral, né, para Uhum. vocês. Nós Não estamos se aqui trata para... de um dogma religioso, né? Não se trata de Exato. um dogma.
Se trata de justamente trazer aquilo que, Reflexão. né, a reflexão, porque como Bert Hellinger um dia falou, ele falou o seguinte: é necessário mais amor para se separar do que para ficar junto, né? Exatamente. Isso é Porque profundo. isso Isso é é profundo, verdadeiro. isso é bem verdadeiro, porque tem pessoas que ficam juntos por diversos motivos que não é amor, que não é o vínculo, que são, na verdade, as estruturas culturais ou religiosas que os mantêm ali, o medo do que a família vai dizer, do medo né, de enfrentar o tal, e Essa aí família, nessa família nunca teve divórcios, então isso você não pode ser a primeira. o medo do que vai acontecer com meus filhos se eu me separar. Então, tem muitas coisas que mantêm as pessoas juntos, que não necessariamente é o amor. É realmente esse desejo de conhecer e de construir algo juntos, né? Que é algo profundo, né? Que é algo que tem um propósito. Na verdade, uma aproximação, uma atração que se sente de um pelo outro, né? De outro pelo um, ali tem algo, né? Tem isso de enigma, de sedução, de desejo de aproximação, de desejo de conhecer o outro. Então, acho que Uhum. já é uma energia que tem algo de sublime também, né? Porque é a partir dessa união íntima entre esses dois que garante a perpetuação da vida. Uhum. E a vida em diferentes aspectos, na forma mais essencial e básica, que significa a perpetuação da espécie por si, mesmo, por exemplo, ter filhos, né? Como a Exatamente. vida para além disso também, né? A vida que é o conhecimento e a riqueza que a gente acrescenta um na vida do outro, e dessa forma, por exemplo, eu não seria metade do terapeuta que eu sou hoje, do professor que eu sou hoje, se não fosse a minha experiência de casamento com a Nicole. Claro que existem outros professores maravilhosos, como o João Garriga, por exemplo, que passou por vários casamentos, né? E ele tem também, mas ele deve muito a cada uma das mulheres dele para o trabalho que ele faz hoje, né? Mas eu, Paulo, na minha experiência, eu vejo hoje que o que enriquece as minhas aulas, o que enriquece, grande parte daquilo que enriquece o meu trabalho como psicoterapeuta é a minha experiência pessoal, a minha experiência de vida com a Nicole. Então, eu não sou Uhum. nem metade do terapeuta que eu sou. Eu não seria nem metade do terapeuta que eu sou hoje se eu não tivesse num relacionamento com a Nicole. Né? Tudo que eu tive que superar junto com ela, todos os medos que eu tive que enfrentar, né? Toda a persistência e a vontade, quantas vezes eu fui guiado por ela, por causa da força e da persistência dela, quantas vezes eu pude liderar e quantas vezes, quantos momentos foi a minha força que sustentou a nossa relação, e outros momentos eu tive que me apoiar na força dela para manter essa relação, e o quanto isso nos enriqueceu, me enriqueceu como terapeuta, como pessoa, como pai, como. Uau! E Uau! fortaleceu o vínculo de amor, Uhum, com né, certeza. entre o casal. O Como eu falei vínculo de aqui, amor. gente, cuidado, né? De novo, né? Cuidado, a gente não está aqui para vender para vocês um ideal. A gente tem. Fórmula, tá, pessoal? Cada Nenhuma. caso é um caso, tá? Cada caso é Uhum, um caso. Por isso, ficar muito atento a esse lado instintivo, é o lado intuitivo. Permitir-se entrar em contato consigo mesmo, né? Perguntar-se, é isso mesmo que eu quero? É por aqui o caminho? Cadê a bonequinha Vassalisa? Porque a Vassalisa ali é o terceiro conto, que é seguido do quarto conto do Manauí. Ali tem uma bonequinha, aqui tem um cachorro. Então, cadê a nossa intuição? Está lá no nosso avental.
Qual que é a representação do avental? Quando é que a gente põe um avental? Quando vai para uma oficina, quando vai pôr a mão na massa, né? Então, nós estamos na oficina da vida, Uhum. aprendendo como principiantes. Paulo, a Exato. conversa está fantástica, mas a gente tem 5 minutos, então eu deixo para você fazer as considerações finais. Se você quiser, daqui 60 dias, 30 dias, daqui 3 meses, a gente pode escolher um outro conto, fazer assim esse debate mais amplo. Fique sempre à Tá. vontade. Aqui é Eu muito quero, bem-vindo. eu quero deixar um convite para todos que estão aqui. Sim, Nós vamos fazer do dia 24 ao dia 26 agora de abril. Vai ser na Semana Santa. domingo, segunda e terça, tá? Hum. 24, 25 e 26, nós vamos fazer uma série de aulas Constelação para a Vida a dois. Para quem Ai, tem o fantástico. desejo de viver um relacionamento bom e duradouro, e para aqueles que estão vivendo, estão passando pelos seus desafios do relacionamento amoroso, querem ver o que há de essencial. Nós vamos olhar para essas três, de forma geral, três fases, né? O início, nós vamos começar, na verdade, falando no domingo sobre o fim da relação. Hum. Até nós trouxemos aquele meme que diz, né? Metade dos relacionamentos hoje em dia não terminam em divórcio. Isso significa que muitos de nós vamos ver o nosso parceiro morrer, né? Então, como que a gente contempla o fim da relação? Se dedicar a um amor no sentido de arriscar que vale a pena se dedicar a um amor, mesmo que a gente, no final das contas, vai ver a outra pessoa morrer. Isso é extremamente angustiante. Como é viver uma relação assim? Depois nós vamos falar sobre o início do relacionamento, quais são as armadilhas, essas projeções que a gente faz na segunda-feira. E na terça-feira a gente vai falar sobre a manutenção, o meio, né? O que vai surgindo e como lidar com as coisas que vão acontecendo no durante e essa persistência que o cachorrinho aqui mostra diante dos desafios que se mostram no meio de um relacionamento amoroso. Então, é gratuito, você pode se inscrever lá no link da minha bio, Constelação para a Vida 2, do dia 24 ao dia 26, é gratuitamente, De que vai horas acontecer. começa, Paulo? Vai ser sempre às 20h22, tá? Perfeito. Uhum. É o Dois, ano é o ano 2022. 2022. Então, Perfeito. eu queria convidar todo mundo para estar lá presente. Faça as suas inscrições, tá? É muito importante fazer a sua inscrição para receber todas as informações, o que vai acontecer, o que não vai. Perfeito. Paulo, sigam o Paulo Pimon, muitas de vocês já são seguidoras, mas quem ainda não é, o professor Paulo Pimon está aí com um conteúdo fantástico, com uma experiência, com as suas vivências. Paulo, super obrigada, né? Eu acho que as nossas colegas do curso de Cuiabá também estão aqui. A todas vocês, super beijo. Foi muito bom Ah, estar com vocês. É como se a gente recuperasse um pouquinho daquelas nossas vivências, porque foi uma imersão, né? De duas jornadas de... Não, jornada é um dia só, né? Foram encontros de 4 jornadas, de dias inteiros imersos no ponto. Então, uhum. é algo que eu recomendo, que é a contoterapia, você fazer esse investimento, que vale assim por anos de terapia. Eu espero, a gente logo, logo vai estar lançando a próxima turma de conto-terapia, vai acontecer agora no segundo semestre, tá? Aqui em Florianópolis e para o mundo inteiro, porque agora a gente está tanto presencial como online, né? E, Uhum. e eu espero poder voltar para Cuiabá em breve, que eu adorei Sim. conhecer a cidade, Muito eu bom saber adorei o disso. pessoal daí. Giane, você está ouvindo? Quem sabe, né? Super obrigada, Paulo. Beijo para a Sônia, beijo para todos vocês que estiveram aqui. Até uma próxima oportunidade. Todos os dias a gente faz uma jornada de 15 minutinhos, uma quarentena pela paz. Amanhã é o 20º dia. Todo dia a gente discute
um tema diferente na perspectiva fenomenológica e na perspectiva da constelação familiar. A gente se vê, então, nos encontros. Até a próxima oportunidade, pessoal. Obrigado pelo convite, Elizabeth. Nos encontramos em breve, tá bom? Em breve, assim seja. Tchau, tchau. Tchau, tchau.